De que lado você está? Pois é entre a lei de Deus e a lei dos homens que a última batalha se travará. De que lado você está? Pois o sábado junto com o domingo não se pode guardar, Deus não aceitará. De que lado você está? Pois somente duas classes haverá nessa batalha que começou a se travar. De que lado você está? Pois o sábado junto com o domingo não se pode guardar, e em cima do muro você não pode ficar. Tem que se decidir de que lado você está. O sábado é o selo de Deus, o domingo é o selo da besta. Que selo você receberá? Qual dia você vai guardar? De que lado você está? Pois o sábado junto com o domingo não se pode guardar, e em cima do muro você não pode ficar. Tem que se decidir de que lado você está. O sábado é o selo de Deus, o domingo é o selo da besta. Que selo você receberá? Qual dia você vai guardar? A todos, saúde, bom dia. Nós queremos neste momento partilhar a palavra do Senhor com todos. Dizer que nós já temos trabalhado nesta área do bembo por muito tempo, mas é a primeira vez que nós chegamos neste mercado do Sassa. Portanto, nós queremos primeiramente nos apresentar, dizer que nós somos o movimento Quarto Anjo, predito no livro do Apocalipse, capítulo 18, para desvendar os eventos proféticos que irão desenrolar no mundo inteiro antes da consumação dos séculos. Portanto, nós estamos advertindo as pessoas sobre o que vai acontecer muito em breve, e que já está acontecendo no mundo religioso como também no mundo político nestes últimos dias, e que todos aqueles que estão atentos aos eventos proféticos e já estão sabendo que tudo quanto foi predito no livro de Mateus capítulo 24 está se cumprindo nesses últimos dias, em especial no ano de 2025. Portanto, irmãos, nós vamos nos apresentar. Nós somos membros do Ministério e Movimento Quarto Anjo, que é um movimento levantado por Deus a partir do Brasil, tem a sua sede e ela estende-se por o mundo inteiro. Nós vamos hoje falar do último conflito entre o bem e o mal. Um conflito que começou lá nos céus, onde Satanás pretendia receber, tomar a posição do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, mas como consequência disso, então surgiu uma rebelião no céu, onde
nós estamos vendo que Satanás não conseguiu lutar contra Deus e assim caiu aqui na terra, segundo o livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 em diante, onde nós estamos a ver as consequências. Mas Deus prometeu que este sofrimento não duraria para sempre, mas tivesse um período de quase 6.000 anos. Dizer que nós estamos no limiar do cumprimento profético, então Deus levantou o movimento quarto anjo sob a direção de Elias Jonas e Deuselene Souza, que está sendo revelado por meio de sonhos tudo o que está acontecendo desde 2020 para cá. Dizer que o conflito é entre o bem e o mal. Sabemos muito bem que Deus, ao levantar Moisés, lá no livro de Êxodo, então Deus estabeleceu os seus 10 mandamentos a Moisés para que estes 10 mandamentos fossem a regra pela qual todo ser humano devia reger a sua vida. Mas também o livro de Daniel diz que, em contrapartida, haveria um poder que criaria outros 10 mandamentos para entrar em conflito com Deus. E nós vimos cumpri-los. Sabemos que existem dois tipos dos 10 mandamentos. 10 mandamentos bíblicos e 10 mandamentos do catecismo. Portanto, nós temos esses 10 mandamentos em conflito. Mas Deus diz que nestes 10 mandamentos, o que Satanás pretenderia destruir é o quarto mandamento, e o mandamento que diz Deus ser o Criador dos céus e da terra, e diz que Deus também santificou o dia de sábado, descansou, e portanto este dia é um dia exemplar para que nós assim o fizéssemos nos dias atuais. Então, aqui nós estamos já no conflito apresentado entre o quarto mandamento divino e o terceiro mandamento, que é a mudança do quarto mandamento do catecismo. Então, queridos, a Bíblia aponta o livro do Apocalipse como um livro que desvenda todo este mistério que está ocorrendo nesses últimos dias, dizendo que o conflito se centraliza entre o poder religioso e político ao mesmo tempo, e o poder do catecismo, o catolicismo, e o poder divino, que é os 10 mandamentos instituídos por Deus. Então, queridos, assim, o livro de Daniel apresenta o papado como sendo o poder que se levantou contra Deus para se apresentar acima de tudo que se chama Deus e tudo que é objeto de adoração, a fim de estar em conflito com Deus. Portanto, estes últimos dias, então está se desenrolando uma guerra entre o bem e o mal, entre aqueles que estão observando os 10 mandamentos divinos e aqueles que estão observando os 10 mandamentos do catecismo. Portanto, a Bíblia nos apresenta que existem dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. E o caminho estreito são aqueles que poucos vão por ela, mas o caminho largo é aquele que todos correm por ela, uma vez que é o caminho fácil. Então nós estamos aqui, queridos irmãos. O último conflito será o conflito entre o sábado e o domingo. O selo de Deus e o selo da besta, apresentado no livro do Apocalipse 13. Então aqui está. O sinal da besta, que está apresentado no livro de Apocalipse capítulo 13, é o mesmo domingo que está sendo instituído, implementado no poder político para obrigar que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, então, em resumo, todos de todas as classes sociais possam guardar o domingo sob a obrigatoriedade do poder estatal a nível mundial. E Deus chama isso de tirania, porque quando se anula os 10 mandamentos divinos para estabelecer os 10 mandamentos humanos, então isso é a guerra entre Deus e o homem.
É isto que se chama a Batalha do Armagedon. A última guerra, o último grande conflito entre o bem e o mal. Assim sendo, todos aqueles que se posicionarem no lado do domingo, quando esta lei for implementada, então estes estarão recebendo o selo da besta, conforme predito no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. Mas todos que se apresentarem do lado do sábado estarão recebendo o selo de Deus. Então, nós estamos a viver o exemplo do que os povos do tempo de Noé viveram. Noé foi levantado por Deus para dar advertência que o mundo estava à beira de uma destruição por causa da multiplicação do pecado. Assim hoje, nós já não estamos vivendo num tempo em que haverá misericórdia. Deus pretende restaurar o mundo e, como consequência, então, desta guerra, dois grupos estão distintos se apresentando nesses últimos dias. Aqueles que estão guardando os 10 mandamentos divinos e aqueles que estão recebendo os 10 mandamentos do papado, a qual defende que nós devemos guardar o domingo como festa de guarda. Mas em Ezequiel capítulo 20, no versículo 12, aí Deus diz: também lhes dei os meus sábados para que servisse de sinal entre mim e eles, a fim de que todos saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Nós vamos encontrar de diversas formas, também em Êxodo. Vamos encontrar no Novo Testamento em Atos. Vamos encontrar no Novo Testamento em Hebreus capítulo 4, falando do sábado santo da primeira semana da criação. E nós vamos encontrar ainda também em Êxodo capítulo 20, nos versículos 8 a 11. Assim sendo, mas o papado, ele criou uma ideia de que, porque Jesus ressuscitou no domingo, então isso seja o suficiente para nós guardar o domingo. Mas a Bíblia diz que melhor é o dia da morte, é melhor o dia da morte do que este dia da ressurreição de Cristo. Nós considerar, sim, podemos considerar, mas não existe apoio bíblico que nos diz que nós devemos guardar o domingo porque Cristo ressuscitou no domingo, porque Cristo muito bem teria ressuscitado no sábado, mas Deus não permitiu, porque Cristo ressuscitando no sábado levaria o ser humano a quebrar o próprio sábado pelas festas, pela alegria. Então, portanto, Deus permitiu que Jesus descansasse no sábado para ressuscitar no domingo. Mas o mais importante na morte de Cristo é o seu sangue. O mais importante na morte de Cristo é o seu sangue, porque a sua morte já era predita. Todo cristão estava consciente que Cristo devia ressuscitar no terceiro dia, e o terceiro dia era domingo. Mas em nenhuma parte da Bíblia diz que Cristo, por ressuscitar no domingo, nós devemos guardar o domingo. E sim, o sétimo dia, que é o sábado do Senhor. Este sim deve ser considerado como, por todo ser humano como sendo o dia do Senhor. Portanto, fiquemos atentos. A partir de agora, as igrejas já estão fazendo promoção de uma liberdade religiosa para dizer que todos nós temos que ir na essência, mas aceitar a sua ação de combater contra Deus, isso não podemos admitir, porque em nenhuma parte da Bíblia diz que Deus tem que anular a sua lei por a existência da lei do homem. Então, queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo os últimos momentos da história da Terra. Estamos vivendo a última grande crise e que o mundo jamais viu e jamais vivenciou. Então é tempo cada um rever-se e reconhecer e estar atento para que quando for implementado definitivamente esse domingo que o papado tanto defende, então saibamos que isto é a marca de Satanás, que isto é o conflito de Satanás para tentar desviar de uma vez por todo o povo de Deus. Que Deus possa abençoar a todos. Seja para nós uma oração. Deus possa os fazer entender.
seja a vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.